Eis que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Jesus no Lar, nessa vez na casa de Marta, Maria e Lázaro. Pedir, lembrar para vocês curtirem a página, se inscreverem, Grupo que Atua Oficial, no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Podem procurar a gente para ajudar a gente a compartilhar mais essa mensagem. Essa é uma casa muito famosa, né? Uma casa que é usada em muitos estudos. E hoje a gente vai rever essa lição que é essa casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, vamos lá, Camila. Oi, gente. Hoje a gente vai fazer a leitura... Só para mostrar para vocês que eu estou usando o livro do Haroldo, tá? De referência, que eu não mostrei da outra vez. Tá em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Jesus visita Marta e Maria. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessário uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, aquela que não será tirada dela. Então, essa é a passagem, né, que a gente vai estudar hoje. Como sempre, a gente tem esse hábito de contextualizar, né, onde Jesus estava e os personagens para a gente poder entender um pouco mais. A cidade aqui nessa passagem traduzida por Haroldo, não fala qual é a cidade, mas a cidade que eles estão é Betânia, né, que é a cidade onde Marta, Maria e Lázaro moravam. Betânia é uma antiga aldeia, que é na cidade da Judéia, que é perto de Jerusalém, né, que é a capital ali da Judéia, e fica muito perto ali do Monte dos Oliveiras, né, que a gente conhece, que é a grande passagem do Sermão do Monte. Betânia significa casa dos pobres, ou casa da aflição. E era uma cidade que, se a gente for pensar em termos econômicos, sociais e políticos, não tinha muita significância, né? Não era uma cidade assim, importante naquele contexto histórico e social. Mas, apesar disso, Jesus gostava muito de ficar lá, né? Se a gente pudesse comparar com Cafarnaum, que foi as passagens que a gente viu anteriormente, ela teria o mesmo peso para Jesus, porque tanto em Cafarnaum como em Betânia estavam na casa dos seus grandes amigos, né? E Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Oi. E a questão da paisagem também de Betânia era um lugar muito bonito, né? Nos livros destacam isso, a questão da paisagem, a questão do verde. Eu acho que as flores eram quase tão bonitas quanto essas aí no fundo do Pablo aí, o quintal do Pablo tá lindo aí. Parabéns. Pablo hoje num cenário especial em homenagem a Betânia. É interessante você comentar isso, Leandro, porque a Amélia Rodrigues, ela ressalta isso, né, que era uma passagem, era um lugar muito belo. E até hoje, se a gente for observar esses roteiros turísticos pelas cidades santas, assim, Betânia é um lugar que você tem que passar, né? Tipo, além da importância histórica, arqueológica, né, ela tem belezas naturais até hoje. E hoje, se a gente fosse trazer para o mapa atual, onde está localizada, ela fica na Cisjordânia. Então, a Jordânia ali, Cisjordânia, elas estão muito próximas e ainda é um circuito pelos quais os cristãos ainda costumam passar para conhecer. Então, quem sabe, né, um dia a gente não tem essa oportunidade de fazer uma viagem dessa, né, e a gente contempla, né, mas por hora a gente vê as fotos e imagens na internet e tenta também voltar no tempo e tentar imaginar como era no tempo de Jesus, porque hoje, com certeza, tem muita interferência nossa, né. E o engraçado dessa cidade é que ela não era uma cidade litorânea, né, ela era uma cidade que a gente pode dizer que era serra, né.
Então, talvez a temperatura fosse mais agradável, por isso que as plantas florescessem mais do que em outras paisagens que a gente possa observar. Jesus, ele passa por diversas cidades, né? Se a gente pegar o Evangelho, a gente vai conhecendo várias cidades que Jesus passa daquela época. E Jesus prefere ficar em Betânia ao invés de Jerusalém, né? Algo que a gente precisa prestar atenção, porque era uma cidade muito próxima. Se a gente for calcular aqui, eu encontrei informação de que fica a 3 quilômetros. 3 quilômetros é uma distância pequena, né? De uma cidade para outra. E Jesus prefere ficar em Betânia, não só porque era a casa dos seus amigos, onde ele encontrava pessoas com quem ele gostava de estar, do que ficar em Jerusalém, que, como a gente já falou em outros contextos, era a cidade do Sinédrio, né? Então é um lugar que Jesus provavelmente via como lugar que tinha muita corrupção, muita gente querendo matar ele, né? Porque essa que era a informação. Então Jesus preferiu estar em um lugar onde ele seria bem recebido, né? Onde encontrasse corações que estivessem abertos à sua mensagem. Então, assim, só um destaque que eu encontrei também, que nessa cidade de Betânia é onde tem uma conversa de João Batista com os sacerdotes levitas. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Então, é uma cidade que já aparece nas peregrinações de João Batista. E aí, conhecer Betânia, a gente vai conhecer, né, os personagens da nossa história de hoje, né? E hoje é interessante a gente dar um outro destaque sobre o papel das mulheres nessa sociedade. A gente já falou em outros espaços, né, em outros estudos, que a mulher naquela sociedade ela tinha um papel muito restrito às tarefas de casa, né? Eram mulheres que não podiam ser vistas em público, enfim, tudo isso a gente já falou. Mas trazer informações a mais sobre essa rotina talvez faça a gente ter um pouco mais de um olhar um pouco mais, considerando um pouco mais da importância tanto de Marta quanto de Maria, que eu acho que é o que a gente se pretende fazer hoje, né? A gente tem que lembrar que Marta e Maria eram mulheres, né, irmãs de Lázaro, e como mulheres era a função delas manter a casa, né, como a gente já conversou. Só que a gente tem que lembrar que o papel de arrumar a casa não é só o arrumar por arrumar. Significa também fazer as refeições, né? Então, vocês imaginam, Jesus chegando com os 12 discípulos, mas Lázaro, Marta e Maria, e Marta estava preocupadíssima, não só com a casa, mas fazer comida para esse batalhão, né? Porque provavelmente Jesus não fez um telefonema, não mandou um WhatsApp, ele simplesmente apareceu, como era o costume dele, né? Então, quando ele chega lá com esse batalhão de gente, Marta está sendo muito prática. Ela quer fazer comida para alimentar seus visitantes, é uma consideração. E aí eu fiquei tentando trazer um pouco para os dias de hoje, de que Marta está fazendo um trabalho que a gente até hoje considera invisível, né? Quantas donas de casa, né? Quantas mulheres hoje têm tripla jornada de trabalho, né? Tem os seus trabalhos e tem os seus trabalhos de casa e ainda tem que cuidar dos outros. E muitas das vezes esse trabalho não é considerado, né? Essas mulheres não são consideradas trabalhadoras, são trabalhos invisíveis. E aí um desses trabalhos invisíveis que eu me lembro, hoje, né? A gente está nesse contexto de pandemia, e a gente sempre fala da importância dos médicos e dos enfermeiros. Eles são super importantes. Mas o que seria desses trabalhadores se não fosse o pessoal da limpeza? Se nós que estamos em casa não tivéssemos o serviço de coleta de lixo? Então, assim, são trabalhadores que estão invisíveis porque fazem um trabalho que é considerado de menor importância. Mas sem eles, nenhum dos outros trabalhos acontece. Então, Marta estava preocupada com alguma coisa que fazia sentido, que era importante. Como a gente também faz, né? Na nossa casa, a gente quer receber as pessoas da melhor maneira possível. Mas o que Jesus estava querendo chamar ali a atenção é para o papel diferente da mulher, né? Ele já estava ressaltando a importância da mulher participar desse cristianismo, desse movimento que ele estava propondo, né? E essa questão de destacar a importância da mulher que não só trabalha, mas também ouve a palavra de Deus. Então, ele já estava ressaltando a importância da mulher. Como sempre, Jesus não considera que existem diferenças, né? Quer dizer, não existe desigualdade, existem sim diferenças. Então, é só para a gente pensar que Jesus, já com essa passagem, né, ele já quer ressaltar para a gente a importância do trabalho da mulher e da praticidade que Marta estava colocando naquela conjuntura, né? Então, a gente precisa pensar com mais carinho nessa passagem, tentando entender esse contexto.
Quando você fala de trabalhos invisíveis, assim, quando a gente passa da adolescência para a vida adulta, quando a gente vai morar sozinho, você começa a ver como era importante o papel dos seus pais na sua vida, né? Que você levantava, o café estava pronto, a roupa aparecia lavada e passada dentro da sua gaveta, sabe? Era uma coisa milagrosa, sabe? Um dia você estava com a roupa suja, outro dia tá a roupa lá limpa e passada, a comida aparecia, né? Então, aí quando você vai morar sozinho, que você tem que acordar para fazer o seu café, a roupa não aparece mais passada e lavada, e eu descobri uma coisa que a roupa passa no corpo em meia hora, ela passa em meia hora no corpo e ela Coloca, mentira, gente. fica amarrotada a manhã toda. Aí, o que acontece? Aí você vai reconhecendo o papel da sua mãe, do seu pai, das pessoas que faziam todo aquele trabalho acontecer e que você só vai perceber essa importância quando você começa a ter que fazer aquilo, né? Algumas pessoas começam a reconhecer isso antes, outras reconhecem depois. E o contexto de Jesus, por isso que toda vez que a gente estuda é uma coisa diferente. Ele vai mostrando que uma atitude não exclui a outra, as duas são importantes. PH, a Camila vai enumerando ali que era um lugar que ele gostava de ficar muito. Era uma relação de amizade muito grande entre Jesus e os três ali. É uma casa que Jesus chega muito abraçado, né? Uma casa que Jesus chega muito, muito querido. Conta um pouco dessa relação de amizade entre eles. É interessante a gente perceber essa relação de amizade e a gente perceber que a gente, em momentos de turbulência, em momentos complicados da nossa vida, o que a gente procura? A gente procura um lugar que seja um abrigo para a gente. Quando a gente está passando por uma situação complicada, a gente procura um lugar onde a gente vai se sentir bem, onde a gente vai descansar, onde a gente vai ter a acolhida dos amigos queridos. E eu acho que era assim que Jesus sentia quando ele adentrava a casa de Marta e Maria, quando ele estava ali junto a Lázaro, porque eram pessoas as quais ele amava muito, e ele demonstrou isso em diversos momentos. Por mais que fosse comum você receber visitas na sua casa em cima da hora, e é claro que a visita de Jesus era uma visita ilustre, porque ele já havia se revelado qual era a mensagem que ele queria passar, ele já havia revelado como grande guia da humanidade, né? Já havia se mostrado assim, mas ainda era aquela pessoa com a qual eles conviveram, provavelmente na infância, na adolescência, não é? Pessoas com as quais ele tinha um contato. Então era nada mais natural a gente perceber que Marta fala, não é, sobre a sua irmã para Jesus, né? Jesus, chama a atenção de Maria aí, porque ela não está me ajudando a arrumar a casa. É uma coisa que você só vai fazer com alguém com quem você tem certa intimidade, né? E é interessante a gente destacar esse deslumbre, né, esse deslumbramento com o qual Maria fica ao ouvir Jesus. Porque, apesar das mulheres poderem, né, ouvir a religiosidade, participar da religiosidade, era algo muito restritivo. Havia uma série de restrições para que as mulheres participassem dos ritos religiosos de alguma forma. E aí, de repente, você tem o seu amigo, o seu querido amigo, não é? Mas que havia se revelado um grande profeta, talvez o maior, na verdade, o maior que já existiu, não é? Dentro da sua casa, e ele tinha coisas importantíssimas para falar sobre diretrizes para a sua vida, sobre como viver uma vida plena, uma vida feliz, seguindo as leis de Deus, não é? Então, nada mais natural que você percebesse a atitude de Maria, em não ajudar em nada pelo deslumbramento. E aí você tem ali dois polos, não é? Que não são opostos, não é? Que não se excluem, porque nós temos uma vida bem material e bem espiritual, não é? Nós temos que viver os dois lados. Mas apenas para voltar um pouquinho, eu já vou abordar isso de novo, é interessante a gente perceber que na passagem em que Lázaro ele começa a ficar enfermo e depois, não é, tecnicamente, para a época, ele desencarnou, não é? Ele morreu. Primeiro, quando ele fica enfermo, Marta rapidamente, como é a mulher prática, a mulher que agiliza todas as coisas, ela vai e envia uma mensagem para Jesus, dizendo:
Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ou seja, a relação entre Jesus e Lázaro era muito próxima, ao ponto de destacar esse amor que sentia. E aí, quando Jesus retorna, não é, para poder auxiliar Lázaro, e aí Marta acaba falando uma frase muito interessante, não é? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uhum. Ou seja, era realmente uma relação muito próxima. Não toda não, né? Ela provavelmente deve ter falado... Meio bolada. Mas é interessante você perceber essa intimidade, não é? Ou seja, se você, o amigo querido, e que tinha condições de auxiliar o meu irmão, estivesse aqui, isso não teria acontecido, não é? Essa intimidade com que Marta fala com Jesus só pode vir de uma relação de amizade de anos. Ela era muito transparente, muito sincera, né? Ela não deixava meias palavras, né? Aparentemente. Então, ela provavelmente era a pessoa que agilizava as coisas na casa. E aí você tem Maria, que é a pessoa que fica deslumbrada, não é? Diante da magnitude de Jesus. São dois polos que, como eu disse, que não são opostos, porque Marta, ela está preocupada com as questões materiais, ela está preocupada com os seus afazeres domésticos. Claro que essa preocupação, naquele momento, foi um pouco demasiada, mas ela tem a sua razão de ser, porque nós temos que cumprir as nossas obrigações materiais. O problema é que muitas vezes a gente se perde nessas obrigações, não é? Cuidar dos filhos, ter que trabalhar, às vezes, mais de 2 turnos, não é? Trabalhando, tem que chegar em casa, fazer a comida, arrumar a casa, organizar as coisas. Isso tudo demanda muito tempo. E o que a gente faz? A gente acaba se perdendo e acaba se tornando uma máquina, não é? Do nosso cotidiano, acabando sendo oprimido por esses afazeres materiais, físicos, e esquece do lado espiritual. Por outro lado, se a gente mergulha na espiritualidade, buscando a religiosidade, isso pode ser, na verdade, uma espécie de fuga dos nossos afazeres que nós temos a realizar na vida material. Porque nós somos espíritos, mas nós estamos encarnados. Então a gente precisa ouvir as verdades espirituais, a gente precisa estar em contato com a espiritualidade, a gente precisa, vamos dizer assim, sentir a emoção das palavras de Jesus, mas essa emoção e essas palavras, elas precisam ser praticadas no cotidiano. Ao mesmo tempo em que a gente precisa também trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então, são duas pessoas que demonstram a dualidade da vida humana, não é? Verdade. Então é preciso que a gente pense nisso, para que a gente não condene Marta, não é? E ressalte Maria, ou vice-versa. Porque Jesus chama a atenção de Marta para aquele momento, que ele não estava preocupado com as coisas materiais naquele momento. Ele estava preocupado em dialogar com amigas queridas sobre questões espirituais. Até porque ele está falando de prioridade, não está falando que um é mais importante que o outro, mas nesse momento a prioridade é essa, não aquela, mas não desmerecendo o trabalho, né? É engraçado como os conteúdos, né, das lições que Jesus ia deixando para a gente, eles são cumulativos e complementares. Muitas coisas que a gente aprendeu na última casa se encaixariam perfeitamente para esse momento que está se passando nessa. Pablo, aí o PH vai falando que a gente é um pouco de cada personalidade ali no cotidiano. Você é o melhor tradutor de parábolas e passagens para o cotidiano que eu conheço. E eu procurei no Google ontem, apareceu o seu nome primeiro. Como seria... sério, eu coloquei, quem é o melhor tradutor de parábolas para o cotidiano? Apareceu lá em primeiro lugar, Pablo Melo. Aí, você... Fala aí pra gente como é que seria no cotidiano, hoje, essa passagem aí. Maria, Jesus chegou lá, como é que Maria falou? Fala aí. Cara, assim, Marta e Maria nos dias atuais, primeiro eu estava pensando no que a Camila falou, no contexto da mulher da época,
E, infelizmente, hoje ainda não muda muita coisa, não. Muda o pensamento a respeito disso. A prática ainda é a mesma coisa, né? Eu fico imaginando que na passagem fala que ele foi... É Marta que chamou ele, né? Marta que convida aqui, hospeda ele. Aí, eu estou imaginando Marta no dia de hoje. O que acontece quando a gente chama alguém? Pouco tempo atrás, a PH fez um estudo aqui na casa que eu frequento. Eu busquei PH lá na estação de trem, entendeu? Porque quando você convida alguém, você quer que a parte material esteja certinha. Você imagina Jesus entrando na casa de Marta, aí tem uma sandália da Nike do Lázaro espalhada para lá, as paradas tudo bagunçadas, e Marta começa... Roupa suja, né? Jogada em cima da cama. Aquele sungão do Lázaro ali no chão, e ele tá... E Marta... Faz roupa no varal. Entendeu? E a primeira coisa que eu estou imaginando Marta chegar e falando: Jesus, não repara não. É a primeira coisa que a gente... Não repara não, mas tá saindo catando. Jesus, não repara não. Mas Muito verdade, bom, cara. É verdade. É assim mesmo que fala, cara. Não, porque a gente que vai receber alguém em casa, se chegar alguém na minha casa aqui agora, do nada, pô, tem um monte de coisa bagunçada, porque eu não tô esperando visita, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar, guardar, tirar o chinelo daqui, arrumar pra lá, dobrar. O meu cachorro tem um edredom aqui que tem mais furo do que edredom. Eu tenho que esconder aquilo, porque fica um negócio bagunçado, né? E Marta tá atenta a essas coisas. Marta, ela queria deixar tudo arrumado. Só que Maria, a gente não sabe no dia anterior o que Maria fez. Eu não sei se Marta tinha saído para dar um rolê, alguma coisa assim, e Maria ficou sozinha em casa, né? A gente não sabe. A gente não sabe se revezavam no trabalho e aquele dia era o trabalho da Marta. Aí Marta resolve ainda chamar visita. Aí Maria deixou ela se virar aí. A gente não sabe dessas coisas. Mas, independente da brincadeira, Jesus, ele não fala que aquela parte que Marta está fazendo é ruim. Ele fala que a parte boa ficou com Maria, né? E nessa parte toda ali, o que está acontecendo? Jesus está visitando uma casa, né? Mesmo sendo conhecido, ele está visitando e está pregando, está falando. Marta está preocupada com a parte funcional ali de tudo. E Maria está só escutando. Realmente, a parte de só escutar é a melhor dentro da mensagem de Jesus. Quem não ia querer parar ali só para escutar? Se eu chamo um palestrante muito famoso para ir na minha casa dar uma palestra, claro que eu vou querer escutar a palestra do cara, mas se não tiver ninguém para fazer as coisas ali para receber, botar o som, botar o cachorro, botar isso, botar aquilo, se todo mundo quiser só ver a palestra, não vai sair a palestra do cara. Então precisa ter. Só que aí a gente pensa assim, a gente está num mundo material. A parte de Marta é totalmente material. A parte da Maria é totalmente espiritual. Se a gente estivesse só do lado de lá, pensou, plasmou, beleza, já estava tudo arrumado, né? Acho que como espírito a gente não vai precisar nem tomar banho. Mas do lado de cá, a gente precisa da parte material. Então, enquanto a gente não passar por essa parte de Marta todinha, a gente não aproveita completamente a parte da Maria. Só que a gente tem o ser humano em si, ele consegue racionalizar as coisas. Não, vou fazer essa parte aqui que é mais fácil. Então a gente faz igual os fariseus faziam, só fazia as coisas. Só fazia coisas, e a parte espiritual acabava sendo substituída, né? Bem lembrado. Pablo, antes de você terminar de falar, sabe quem é que estava certa e foi visionária nessa visão? Foi a Sabrina no nosso espetáculo, quando ela começou a falar. Ela falou, sou Marta. Não, sou Maria. Não, sou Marta. Ela estava sendo visionária, porque a gente é um pouco de Marta e Maria dentro da nossa personalidade. Então ela não errou, ela estava querendo mostrar pra gente que a gente é Marta e Maria ao mesmo tempo, viu? Ela já estava passando essa lição pra gente. Só para contextualizar. É porque nós fizemos uma peça de teatro em que a Sabrina, nossa ex-companheira de trabalho, né, do Movimento Espírita, na verdade ainda companheira de trabalho, ela era Marta
Só que no momento que ela ia falar, ela esqueceu quem ela era. Então ela falou, eu sou Marta, eu sou Maria, eu sou Marta, eu sou Maria. Enfim. Foi isso. Vai, continue aí, Pablo, continue. Então, a gente precisa passar pela fase de Marta. Todo mundo vai passar. Há pouco antes da gente entrar na sala, Leandro estava comentando um texto do PH sobre paixão e amor. Não dá para chegar no amor sem a fase da paixão, entendeu? Né? Então, a gente vai passar pela parte de Marta, porque a gente precisa, lá na questão 132, passar por todas as vicissitudes da vida corporal, né? Então, a gente precisa passar pela parte de Marta, mas não quer dizer que Marta está errada e Maria está certa. É tudo um complemento, né? Tudo um complemento, elas se completam. Isso aí, Pablo. Você sempre dá esse lado de trazer para a parte mais atual, que eu acho que é um momento muito importante que a gente consegue colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida. Essa questão de ter uma pessoa muito amiga assim chegando na nossa casa, eu vou falar sobre uma pessoa que já não está mais entre nós, já está na parte espiritual, que é a nossa companheira Heloísa Helena, era minha tia, né? E eu e Pablo tivemos a sorte dela ser a nossa coordenadora de ESD durante muito tempo, sabe? Aí eu fico entendendo essa parte de você ter uma pessoa que você admira muito falando, e como ela era da minha família, minha tia, assim, eu tive a oportunidade de estar com ela em muitos momentos, mas quando a gente estava com ela no ESD, eu e o Pablo, a gente ficava impressionado com a didática que ela tinha, né, Pablo? As respostas para as coisas assim, a gente ficava impressionado com aquilo dali. Então eu consigo entender muito o fascínio de Maria. E uma outra coisa nela que encantava assim, é porque toda pessoa que conhecia ela falava assim, ela era amiga de todo mundo, mas comigo ela era diferente. Na verdade, ela era diferente com todo mundo, da forma que ela cativava todas as pessoas. Todo mundo tinha a mesma impressão. Então, eu estou citando essa grande figura aqui, citando esse caso, para falar sobre a questão de você ficar embevecido, você querer parar para ficar só escutando e esquecer da parte prática. E falar das amizades também. E engraçado. Interessante, Leandro. Não, é interessante você perceber que, assim, Heloísa Helena falava de Jesus, falava da Boa Nova, né? Quando você percebe que uma pessoa fala de Jesus com entusiasmo, né? Com esse toque especial, com esse carinho, você percebe que ela compreendeu a essência da mensagem. Muito. Né? Ela está ressoando a Jesus. É por isso que a gente consegue sentir um pouco do que Jesus causava nas pessoas através desses mensageiros, né? Desses mensageiros de Jesus. Muito bem, muito bem. Você conseguiu explicar o que eu estava querendo dizer, irmão. Valeu mesmo. Juntar isso tudo assim, eu fico vendo, Marta e Maria é um processo ali que mostra pra gente a questão onde a gente deve chegar, né? A gente está trabalhando esses dois lados dentro da gente para colocar todos os ensinamentos de Jesus em prática. Falar um pouquinho da ressurreição de Lázaro, que na verdade é uma cura muito parecida com a da filha de Jairo. Na Gênesis até eles tratam juntos. Eu não vou nem me ater muito a esse pedaço. Eu vou me ater mais à parte moral da história, aquela transformação que acontece. Quando o nome Lázaro, ele quer dizer Deus ajuda, na tradução. E olha só que ponto interessante. Lázaro está lá em catalepsia durante algum tempo, 4 dias, na verdade, e quando Jesus chega lá, Jesus fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro responde aqui, assim, eis-me aqui, Senhor. Olha só, eis-me aqui, Senhor. Com esse aprendizado de Marta e Maria, que a gente sabe tudo que a gente tem que ter dentro da nossa vida, o lado material, o lado espiritual, está na hora da gente falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, se colocar à disposição para trabalhar. E Lázaro, depois dessa ressurreição, né, desse renascimento espiritual, ele vira outra pessoa. Lázaro assim, a casa, a localidade, o trabalho, ele continua tendo tudo aquilo ali, mas aquilo ali criou outro significado para ele. As palavras de Jesus fazem um significado muito grande. Ele entende que Jesus é assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que tenha morrido. E em vida, quem crê não morrerá eternamente. Então Lázaro é outra pessoa, Lázaro começa a trabalhar, Lázaro fica muito diferente. E eu acho que essa é a grande lição
de Marta e Maria e Lázaro é que a gente consiga falar, eis-me aqui, Senhor, e se colocar à disposição para o trabalho. Essa é a grande transformação, essa é a grande lição que eu acho que essa casa vem mostrar para a gente. E muito interessante... Oi? A gente às vezes passa desapercebido. Imagina se Jesus estivesse chegando na tua casa agora e isso tudo aconteceu pouco tempo depois ele é crucificado. Sim. A gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem para ser Marta e Maria, entendeu? A gente não sabe, verdade. E engraçado que aqui eu não... ali falando das oportunidades, né? Da oportunidade de cada uma foi aproveitando da forma que pôde, né? Isso aí a gente não... Isso que a Camila falou muito importante. A gente não pode crucificar uma ou crucificar outra. As duas têm o seu tempo. E como a gente também tem o nosso tempo. E essa questão da oportunidade, tem uma frase de um autor desconhecido que é assim, coisas que não se voltam atrás, que não voltam atrás. O leite derramado, né? A flecha atirada, a palavra dita e as oportunidades perdidas. Mas a gente sempre tem uma nova chance de recomeçar. E todo dia a gente tem essa chance. A gente não sabe até quando, então por isso que é melhor a gente aproveitar. E eu acho que essa casa, sim, é uma casa que vem lembrar para a gente como ter amigo é importante, como ter esse repouso é importante. Gostaria de dizer para vocês que vocês têm sido a minha Betânia, né? Vocês têm sido o meu repouso. Tá encontrando com vocês, a gente tentando levar essa mensagem aqui, tem sido muito bom, que aí a gente tem tentado se colocar, né, como Lázaro, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, e aproveitar as oportunidades. Estamos chegando ao final de mais uma casa, voltaremos na próxima semana, pedir novamente para vocês curtirem todas as páginas, se inscreverem, tentarem propagar da melhor forma possível a mensagem do Senhor. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima semana. Valeu, gente. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Beijo. Se cuidem. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avança em meu nome, ali está